Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Já quero profetizar que essa segunda-feira vai ser uma segunda-feira de vitória, uma semana debaixo da poderosa mão de Deus, cuidando, direcionando sua vida no nome de Jesus. Esse é o programa Semeando Vida, eu sou o apóstolo Alexandre Lopes e ao meu lado, o diácono Lucas. Graça e paz, Graça bom e paz, dia. apóstolo, bom dia a você aí de casa, que esse dia possa ser um dia abençoado na tua vida. Lucas, uma coisa eu aprendi muito cedo. A figura do meu pai, enquanto liderança, foi bem marcante, né? Em questões de vida, de trabalho, em outras áreas, uma deficiência muito grande, mas não de referência de líder, mas sempre foi um líder, ainda que seja em algumas áreas muito difíceis, sempre foi. A maioria, né, dos antigos, não sei se foi o seu caso, se é jovem, mas a maioria dos antigos vão ter nos seus avós, na sua mãe, no seu pai, uma figura de liderança. Eu aprendi muito isso, né? Em toda a construção da formação de alguém, o meu sentimento enquanto professor, enquanto atleta, enquanto empresário, sempre foi formar pessoas capazes de fazer coisas melhores e maiores do que eu estava fazendo. A carência, né? A gente não está em todo lugar ao mesmo tempo, então a gente precisa de alguém. Quando você não estiver ali, faça aquilo que você não está ali para fazer. Então eu tenho uma consciência muito clara de que as dificuldades em qualquer setor da nossa vida é uma grande responsabilidade do líder. As dificuldades dentro de uma casa, né? Qual é a dificuldade dentro de uma casa? A dificuldade é o líder que está ali. Não é o vizinho, não é o avô que está governo. Não é o governo, é o líder, é o chefe daquele setor da casa que é o responsável pelas grandes dificuldades. Você que está assistindo o programa agora aí, reclamando de algumas questões de vida e etc, eu afirmo a você que muitas das nossas questões de reclamação têm a ver com a nossa dificuldade de liderar a nossa própria vida. A Bíblia diz assim: do que se queixa o homem? Queixa-se cada um, vou colocar essa expressão, tá? Dessa falta de liderança, dos seus próprios erros e dos seus próprios pecados. Êxodo 32, a Bíblia diz que Deus pega Arão e coloca Arão para ser o companheiro de Moisés, e Arão era o cara que ia responder às ordens de Moisés. Na ausência de Moisés, Arão era o líder. Só que passou o tempo, Moisés foi pegar lá a oração, 40 dias orando na montanha, Deus entregando para ele a revelação, né, dos mandamentos, ali as tábuas da lei, e o texto diz assim, em 32 de Êxodo 25, Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle. Arão deixou o povo sem controle. E o que foi o povo sem controle? Estava lá fazendo bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro, se prostituindo, fanfarra, bebedice. Mas quem permitiu que isso acontecesse foi o líder na ausência do chefe, que era Moisés. Algumas questões da nossa vida, quando o marido não está presente, parece que a esposa esquece, salta o cabo da nau e a casa vira um fuzuê. Ou quando a esposa não está, é o marido que faz a bagunça. Quando não é o pai, é o filho, a filha, que mesmo sendo adolescente, tem intelectualidade, inteligência para ter responsabilidade, mas aí as questões da vida perdem o controle, estão culpando até o Satanás, ele não tem nada a ver com esse assunto muitas das vezes. Realmente. O senhor falou muito, né, no nosso último culto aí de domingo, exatamente sobre isso, né? Sobre estarmos nessa posição de liderança e não terceirizar a culpa das coisas. Aleluia. Né? Porque, como o senhor falou, quando o pai não está, a mãe vai estar ali para suprir as necessidades da casa. Quando a mãe não está, o filho mais velho vai estar ali, né, na capacidade dele, lógico, né, não vai se cobrar da mesma situação de um pai, vai estar ali apto a cumprir algumas situações. Mas o pai e a mãe, eu preciso, não te interrompendo, né, quando você coloca o filho mais velho vai estar ali nessa função, porque o pai ensinou, a mãe ensinou, olha, na ausência, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso aqui, e não pode fazer aquilo outro. Agora a maioria fica solto, cara. Eu sou o mais velho de 3 e meus pais na época precisavam trabalhar o dia todo fora, não tinha condições de ter ninguém dentro de casa, então eu era o responsável ali por estar tomando conta da casa, tinha que buscar na escola e estudavam longe, tinha que pegar ônibus e tudo mais. Mas o meu pai e minha mãe gastaram esse tempo de me ensinar, o feijão faz assim, o arroz faz assim. Isso aí. Na hora que tiver que usar o fogão é dessa forma.
ó, não fala, não deixa ninguém entrar em casa, não é pra sair de casa, é pra ficar aqui dentro até eu chegar. Então foi passado esse ensinamento e, na medida do possível, eu conseguia, né, na ausência deles, gerir aquelas situações ali com os meus irmãos mais novos. Mas hoje em dia, como o senhor falou, né, a gente tem dificuldade, a gente só pode cobrar aquilo que a gente comunicou, aquilo que a gente ensinou, né? E a gente tem muita dificuldade, apóstolo, em comunicar as necessidades, em passar essas informações, né? Porque como que eu vou cobrar alguém, ó, liga a luz agora ou apaga a luz agora, e se a pessoa ligar no momento errado, se eu nunca falei pra ela que tinha que acender a luz em tal momento, não tenho como cobrar essa situação dela, não tem como eu puni-la ou cobrá-la de alguma situação. E a gente vê, apóstolo, realmente essa dificuldade dos pais, né? Às vezes tentando super proteger os filhos, né? Não, meu filho aqui, eu já passei por muita dificuldade, então meu filho também não tem que passar por algumas dificuldades. E a gente tem criado uma geração, né? O termo mais genérico que a gente pode utilizar é a Nutella, né? Porque não sabe fazer um arroz, não consegue fritar um ovo. Tem menina aí de 15 anos que não sabe esquentar um leite, que não sabe acender o fogão. E a gente tem criado isso, se espelha na nossa vida espiritual, né? Porque os pais querendo proteger os filhos também das frustrações. Não, deixa que eu vou orar, meu filho. Eu vou orar por você, eu vou jejuar por você e Deus vai te abençoar. Amém, funciona assim. Mas se esse rapazinho não tiver as experiências deles com Deus, não tiver as frustrações que Deus vai trazer sim para o crescimento, a gente vai criar uma geração dependente sempre de alguém, sempre vai depender de alguém, sempre vai precisar de alguém e infelizmente não vai ter uma sucessão, né, apóstolo? O senhor sempre fala, né? Quem você está treinando para ficar no seu lugar para que você possa subir o nível espiritual e tudo mais. Se você não está preparando ninguém, a geração que venha depois e você falecer, o que vai acontecer, né? Eu tenho uma clareza muito grande no meu coração. Qual é a clareza? Eu fui muito autodidata, e você também, né? Pela necessidade de sê-lo. Mas o compromisso e a responsabilidade sempre foram impostos por aqueles que foram líderes da minha vida. Com certeza. Né? É o professor que, quando precisa se ausentar da sala, ele pega aquele que é o mais perturbado da turma, você que vai tomar conta de todo mundo, e a turma fica top. E às vezes a gente não tem essa observância, né? E investe em situações da nossa própria vida que não nos trazem crescimento. Aí a gente vai estar investindo em áreas. A gente comprou uma boa televisão, a gente não melhora em nada em relação a uma boa televisão que comprou. A gente comprou um ótimo carro, não melhora em nada aquilo que é o carro que a gente comprou. E a gente vai com situações da nossa vida, onde a nossa casa, a nossa família vão se perdendo de pequenas coisas que trariam verdadeiramente dentro dos nossos filhos uma consciência de segurança, de crescimento, de liderança. Não, meu pai tem um bom carro, uau, e aí? E aí que ele tem um bom carro, também vou ter quando eu crescer. Cresce, não tem nada. Ele vai me dar o carro dele. Mas é assim que tem sido. Eu vou herdar a televisão do meu pai, eu vou herdar o carro do meu pai, eu vou herdar a casa do meu pai, e no final, quando herda, torra tudo. Não fica para a terceira geração, acaba na segunda, porque o pai não formou uma liderança. Às vezes era muito melhor ele ter ali um Fuscão e o filho do lado dele guerreando, lutando para comprar Brasília, do que o pai chegar e já botar um Honda na garagem. Filho, ó, papai, aí não prepara o filho para nada. Quantos eu conheço que se envolve com droga, prostituição, exatamente porque vira uma facilidade, acho que a vida é assim. O senhor citou a situação do carro, né? E eu lembro que quando eu estava fazendo autoescola, com 18 anos, o professor falou, olha, gente, quando estiver chovendo, é melhor que encoste o carro por questão de segurança. É porque quando você tirar sua habilitação, hoje você acorda às 5 horas da manhã para você chegar às 6h30 no trabalho, né? Quando você tiver o seu carro, você vai querer acordar às 6 horas da manhã para chegar às 6h30 no trabalho. Como que isso vai dar certo? Né? Você vai acordar já apressado, você vai querer acelerar na pista e vai causar um acidente e tudo mais. E a gente vê isso sendo replicado, né? As facilidades que eram para trazer comodidade, que a gente tivesse um salto de performance ou um salto de conhecimento, a gente se acomoda, não, deixa eu descansar mais um pouco, eu consigo dormir mais meia hora, que eu acordo em cima da hora, eu acelero no carro e vou chegar no horário, né? Na nossa vida espiritual, às vezes a gente tenta fazer isso, né? Deus nos coloca em situações que estão nos alimentando melhor. Então já que estão me alimentando, eu não vou buscar não, porque a palavra já é boa, o alimento já é bom, a oração é maravilhosa, então deixa que eles fazem lá e eu vou me acomodar aqui. E aí, filhão, a próxima geração não está sendo formada porque você não tem buscado fazer a sua parte.
Que nós, enquanto gestores, liderança da nossa família, da nossa casa ou qualquer outra área da nossa vida, sejamos incansáveis em fortalecer e formar novos líderes. Beijo no teu coração. Deus te abençoe.